Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e ao nosso podcast Cristianismo Inteligente. Este é um espaço para nós discutirmos, conversarmos sobre a defesa da fé cristã, sobre a filosofia cristã, ciências da religião, teologia e hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios uma pessoa muito especial nesta área da apologética cristã. Um amigo, eu diria assim, um grande amigo que é grande em vários sentidos, né? E sentido físico, sentido intelectual. E nós estamos falando do pastor Tarsos Licurgo. Bem-vindo, Tarsos, ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado e lisonjeado por ter sido convidado para esse projeto tão importante. Cristianismo Inteligente. É o mesmo nome do seu livro, né? Do seu primeiro Cristianismo Tomamos de Inteligente. empréstimo. Muito bom. Muito obrigado, viu? Uma honra estar aqui. Bom, Tarsos, ele tem um currículo aí bem extenso, que o pessoal que acompanha alguns podcasts e também eventos em que ele participa, já está familiarizado, né? Mas como o currículo é muito extenso, eu vou dizer só uma coisa que tem lá no seu currículo. Servo do Deus Altíssimo. Tá bom, tá? Pois é, né? O coração voltado a Deus é aquilo que todos nós devemos buscar, né? É o nosso objetivo de todos os cristãos manter a conexão com o Senhor. Muito bem. Pois bem, pessoal, nós estamos realizando esse episódio exatamente no mês de dezembro, e o mês de dezembro é um mês em que comemoramos o Natal. E o Natal é a celebração do nascimento do Senhor Jesus. Então, nada mais importante do que nós, nessa reta final do ano, né, fazermos um programa que faça referência e reverência, né? E uma grande alusão à pessoa do Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo, né? E hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu convidei Tassos para a gente conversar sobre a pessoa de Jesus Cristo, de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista teológico, o Jesus bíblico, o Jesus da história, Jesus dos evangelhos, Jesus do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Quem foi esse personagem que impactou profundamente a história humana, toda a humanidade? E para a gente iniciar, Tassos, eu vou fazer assim uma introdução de motivação para o tema, né? Eu estava lendo um livro de um escritor norte-americano, o Tim LaHaye, que ele escreveu sobre vários assuntos, mas tem um livro que eu acho muito interessante dele, que é intitulado Quem é Jesus? É um livro dedicado somente à pessoa de Cristo. Inclusive um livro muito bom que serve para a evangelização. E na introdução do livro, ele fala sobre a singularidade de Cristo e ele coloca assim, qual a razão para que esse personagem histórico tenha impactado tanto a humanidade. E ele vai descartando algumas razões. Então ele diz: não foi uma questão de descendência, porque ele foi filho de Maria, de José, né? Pessoas humildes. Então, não foi uma questão de família, de descendência. Não foi uma questão de posses, de riqueza, porque ele também não era rico. Estamos falando assim do ponto de vista do Jesus humano mesmo, né? Do personagem humano. Não foi uma questão de educação formal. Não consta que ele foi instruído numa escola rabínica e etc. Então, também não foi por essa razão. Não foi por viagens pelo mundo todo.
porque ele também concentrou tudo ali, né? Na região da Palestina onde ele estava, especialmente ali, Galiléia, Judéia, aquele trecho em que ele realizou o seu ministério. Não foi por uma questão de amigos influentes, por uma questão de vida longa, de ministério longo, até porque ele teve uma duração aí de 3 anos e meio, né? E por volta dos 33 anos, ele já foi sacrificado. E aí, ele chega a uma conclusão, já que não foi por nenhuma dessas razões o impacto que ele causou, ele chega à seguinte conclusão: Jesus é quem ele disse que era, Deus em forma humana. Somente essa razão pode explicar o fato desse personagem ter causado tanto impacto na história humana, ao ponto de dividir a história em antes e depois dele, não é? E aí? É isso mesmo. Eu vi uma vez que você pegar o livro do militante ateu aí, do ateísmo, maior que tiver, você vai abrir o livro e vai ter a data da publicação, né? E aquele ano é o ano do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tantos anos após o nascimento. Então Jesus ele está, de fato, dividindo a história, como tem feito. Interessante também que nós fomos para as biografias sobre Jesus, as escritas por Mateus, Marcos, Lucas e João. Se pegar a biografia escrita pelo apóstolo João, diz assim: no princípio, né, era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. E esse no princípio já remete a Gênesis 1:1, que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse Logos de que fala João no Evangelho de João 1:1, que combinado com o Evangelho de João 1:14 é Jesus, que em João 1:14 diz que o Logos veio e tabernaculou entre nós, estava já na origem do universo. Então, Jesus é aquele que precede a matéria, precede o espaço, precede o tempo. Tanto que João fala no princípio, Gênesis 1 fala no princípio. Então, o nascimento de Jesus não é a comemoração como o do nascimento de outras pessoas, porque no nascimento de outras pessoas, que tem muitas, inclusive, que foram nascimentos miraculosos, mas em todos esses nascimentos miraculosos, houve a participação de um homem e uma mulher e a pessoa veio existir na fecundação, né? No caso de Jesus, não. Jesus ele não passa a existir na barriga de Maria, ele vem à Terra, ele ingressa no espaço-tempo, porque ele já existia antes da criação do universo. Então já começa daí. Jesus é aquele que estava antes da criação do universo. E quando eu falo antes é uma licença poética, né? Porque antes pressupõe a existência do tempo, quando na realidade, no momento em que não havia universo, nem tempo havia. Então antes, durante, depois são palavras que a gente não pode usar quando não tem tempo. Mas quando nem havia universo, Jesus já era. E ele então vem e ingressa no espaço, no tempo. As escrituras dizem em grego, tabernacula entre nós, lá em João 1:14. Que a gente traduz por encarnar. É uma tradução, é uma das traduções que eu não gosto, né? Que são encarnar, toma carne, mas em grego você tem tabernacula entre nós. Ele vem habitar, né? Habita Que é o entre sentido nós. de habitar. Ele vem, toma carne e habita entre nós. Mas tabernacula é um nome muito importante, uma tradução bem melhor, porque remete a Deus. Ele é Deus. Deus vem tabernacular. É o Deus que vem. Porque tabernáculo é um espaço sagrado, né? Onde Deus habita. Sim. Tabernáculo é o lugar onde Deus habita. E Jesus vem, é o Deus que se faz homem, para que nós, homens, pudéssemos ser feitos filhos de Deus. É o Filho de Deus que se faz filho dos homens, para que nós, filhos dos homens, pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Então, é realmente um momento único. O Billy Graham, né, aquele evangelista, ele dizia que não era nem tão impressionante o fato do homem ter subido e pisado na lua, né? Impressionante mesmo é o fato de Deus ter descido e pisado na terra. Isso. Então, o nascimento de Jesus é isso aí. E por isso que ele fez o que fez, né? Pelo fato de ser Deus, ele consegue restabelecer a ponte que separava
a ponte entre o homem e Deus. Ele traz para o mundo o que nada desse mundo poderia oferecer, e pelo fato de ser homem, ele é capaz de pagar o preço por nossos pecados. Interessante que essa abordagem que você traz agora dá um sentido mais amplo ao significado do Natal. Porque tem o significado do Natal que é comum e tem o significado do Natal que é distorcido. O que é comum é o nascimento de Jesus. O que é distorcido é a ênfase que se dá a um personagem que não tem nada a ver com isso, né? Eu acho que foi até criado, que chamam ele até de papai, né? Também. E é um distanciamento do sentido. Mas aí tem o sentido do nascimento mesmo de Jesus. E aí a gente olha para o presépio e vê José, Maria, né? Jesus na manjedoura e tal. Mas quando você fala isso aí, você está ampliando esse significado, porque agora não se deve olhar para aquela imagem do menino Jesus como um nascimento natural, né? Como o início de uma pessoa. Mas não. É como exatamente a habitação de Deus entre os homens. É isso mesmo. Tem duas características únicas na vinda de Jesus à Terra. A primeira é que ela é miraculosa, mas há outras que são miraculosas também, mas unicamente no caso de Jesus é um milagre em que não há participação de um homem e de uma mulher. Em todos os demais nascimentos miraculosos nas escrituras e também no dia a dia, que até hoje acontece, pessoas estéreis conseguem... Os miraculosos que você está falando é aqueles casos em que a mulher é estéril, né? Havia uma impossibilidade natural, mas Deus intervém e o milagre acontece e a pessoa pode conceber, então, e nasce. Mas no caso Abraão e Sara, né? Ana e Elcana, né? Mas no caso de Jesus é mais do que isso. Porque não é um milagre que não há participação do homem. E o segundo... Não é um processo natural. É uma intervenção. Inclusive, é tão assim que Maria, quando recebe a notícia, ela se surpreende. Ela diz, mas como eu ficarei grávida? Como eu farei isso se eu não tive relações? E o anjo responde, né? Não deixa sem resposta, né? Diz que será uma intervenção divina. Sim. É um milagre único. E a segunda diferença é que ele não vem existir, ele já existe desde a fundação do mundo, antes do tempo. Aliás, então... Eu acho interessante também aquele momento em que o anjo está dialogando com Maria e Maria pergunta: como se dará isso, visto que não conheço o varão? Né? Você está dizendo que vai acontecer, mas aí como é que vai acontecer? E a resposta do anjo é interessante, porque ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Eu fico imaginando, o exercício de imaginação, né? Que a gente vai fazer a partir do texto. Que a concepção de Jesus no ventre de Maria, se nós pensarmos na linguagem que o anjo utilizou, é exatamente isso. Ela está na sua casa, sua residência, e o Espírito Santo passa por cima. Porque ele falou: a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E quando isso acontece, ocorre a concepção no ventre de Maria. O ingresso. O ingresso. É um milagre maior do que o nascimento. E se dá numa cidade que ninguém conhece, e não é importante. Ninguém conhece, quando eu digo assim, você lê todo o Antigo Testamento, você não tem uma menção a ela. Sim. Que é Nazaré. Você lê toda a literatura intertestamentária, não tem nenhuma menção a Nazaré. Também outro fato importante para acrescentar essa lista que você leu no começo aí, que também o Deus criador do universo resolve ingressar no tempo em um lugar que não é importante economicamente, politicamente, culturalmente, é a cidade de Nazaré. Ninguém ouve falar em Nazaré. Mas
quando ele nasceu na cidade de Belém, né? Isso. Que é um cumprimento de uma profecia de Miqueias lá. Assim como a vida de Jesus é o cumprimento de uma variedade de profecias. Isso mesmo. Não é? Jesus não é um profeta. Jesus é o cumprimento das profecias. Exatamente. Jesus é para onde os profetas apontam. E aí, se quiser falar sobre esse assunto, se a gente for para a primeira biografia agora, não mais João, mas for para Mateus no capítulo 1, no verso 1, diz essa genealogia de Jesus, né? Filho de Davi, filho de Abraão. Então, na primeira linha, o biógrafo já diz que o biografado é aquele em quem as promessas do Antigo Testamento são cumpridas. Porque havia uma promessa lá para Abraão que, por sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. E a gente sabe que não foi por meio do descendente imediato Isaac, né, de Abraão, nem de Jacó. Com todo respeito ao irmão Isaac, mas não foi por meio dele que todos os povos da terra foram abençoados. Seria outro descendente em quem os povos da terra seriam abençoados. E o biógrafo, logo ali no começo, diz: esse aqui é o filho de Abraão, filho de Davi. Também lá no livro de Reis, né, tem uma ideia de que o filho de Davi construirá um templo. E a gente sabe que Salomão construiu o templo, inclusive com material reunido pelo seu pai Davi. Mas só que na descrição do templo, as escrituras dizem: construirá um templo cujo trono durará para sempre. Então, isso aí desqualifica o candidato do templo de Salomão, e o templo que foi construído pelo descendente de Davi, cujo trono dura para sempre, é aquele no biografado, filho de Davi. Inclusive, essa é a palavra do anjo também, na continuação para Maria, né? Porque ele diz: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Isso aí. Fazendo referência a essa passagem de Reis que você citou. Isso. Né? Quer dizer, é nele. Vocês estavam pensando que era em Salomão, pensando que era em... Não, é nele. Jesus, ele cumpre de maneira bela, profunda, sublime, todas as promessas do Antigo Testamento. Algumas são até cumpridas anteriormente, mas não de forma tão profunda como é feita em Jesus. Você tem a promessa que é feita a Moisés em Êxodo 6, capítulo 6 capítulo 6, versos 6 e 7. Que é um trecho muito conhecido ali de Êxodo 6. Que esse trecho é, inclusive, proclamado pelos judeus na comemoração do Pessah, né, que é da Páscoa. Que são 4 promessas feitas ao povo de Deus. Você tem a primeira que livrará do jugo da escravidão, a segunda que livrará não apenas do jugo da escravidão, mas da própria escravidão, a terceira que resgatará o povo, e esse verbo resgatar, o verbo hebraico gaal, que tem um significado muito profundo, diz: eu resgatarei, e Deus ainda diz assim: resgatarei com braços estendidos em poderosos atos de juízo. E a quarta promessa, que já entra em Êxodo 6, 7, diz que a promessa de que vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então essas 4 promessas são cumpridas de alguma forma na saída do povo do Egito, e que aliás é a Páscoa, né, que a 10ª praga é a de que o anjo passará por cima daqueles que estiverem cobertos pelo sangue do Cordeiro, não é? Então, e por isso que passar por cima é Páscoa, da libertação do Egito. Mas você vê que aquela promessa feita ali 1500 anos antes de Cristo a Moisés é cumprida de certa forma em Moisés, porque o povo é libertado da escravidão, do jugo da escravidão, etc, etc. Mas só é cumprida de forma plena, profunda e bela na pessoa de Jesus Cristo, na libertação da escravidão do pecado, da escravidão da morte. Inclusive, o próprio Moisés diz isso, né? O Senhor levantará um profeta no meio de vós semelhante a mim, a ele ouvireis. Isso. E olha só que interessante, a terceira promessa, que é a mais bela de todas, que diz assim: eu os resgatarei
com o braço estendido na cruz e em poderosos atos de julgamento. Foi na cruz que houve o maior ato de julgamento já registrado na história da humanidade, né? É na cruz em que a linha da justiça cruza a linha do amor. Sim. É algo muito belíssimo. A justiça de Deus é satisfeita e o amor é demonstrado. Isso. Até teve um podcast que eu fiz que eu disse que Deus... Depois eu vou voltar ao verbo resgatar, que é gaal, que é um verbo muito bonito em hebraico. Eu disse que quando há o pecado, Deus faz a maldição recair sobre a serpente. E quando fala com a mulher, quando vai falar para o homem, a maldição não recai sobre o homem. Ele desvia a maldição recai sobre a terra. Porque Deus lidaria com o problema da maldição recaindo sobre o homem mais tarde, Sim. quando ele mesmo, Deus, viria à terra e seria maldito. Como Isaías diz, né? Então ele é o maldito no madeiro, maldito na cruz. Mas o verbo gaal, tá falando de Jesus, né? Porque Jesus é aquele que vem para cumprir a promessa feita, inclusive para Moisés, Gênesis 6:6c, que é a última das 3 promessas de Gênesis 6:6. A sétima está em Gênesis 6:7. O verbo gaal é um verbo que a gente lê em Ruth, no livro de Ruth. Boaz como remidor. Né, que gaal era da forma ordinária. Eu acho que Levítico tem também, da forma ordinária, gaal. Que antigamente você tinha uma terra que era sua, depois de determinado tempo, ela era alienada a outra. Mas você poderia pagar o preço que fosse necessário para comprar de volta para si o que já era seu, mas passou para outro. Então, gaal, resgatar eu vou pagar o preço que for necessário para comprar de volta para mim o que já era meu, mas foi alienado a outra. Então é essa a promessa de Deus que vai nos resgatar. A promessa de Deus é: eu vou pagar o preço que for necessário para comprar de volta para mim vocês que já eram meus, mas foram alienados a outra. Então é de uma beleza tão grande, né? Sim. E diz... E eu não sei se você sabe que até hoje, essas 4 promessas, elas são celebradas, cada uma com um pequeno cálice, na Páscoa judaica. A pessoa mais experiente da família, na Páscoa judaica, tem a mesa, né, os vários elementos da mesa, e tem os 4 cálices. Então ela conta a história de Êxodo e depois fala cada uma dessas promessas e celebra com um cálice. Então, a pessoa que não entende isso, não entende muito bem certas passagens das Escrituras, como aquela que Jesus diz: afasta de mim este cálice. Está se referindo ao terceiro cálice, que é o cálice referente à terceira promessa, que é a promessa de passar pelo sofrimento da cruz. Alguém que não tem pecados receber sobre si todos os pecados do mundo. Sim. Os 2 cálices antes desse estão... Porque no Evangelho de Marcos e Mateus você só se refere a um cálice na ceia. Aqui nas igrejas, quando tem a ceia, primeiro é o pão ou é o vinho? O pão. O pão. Mas quando você vai ver Lucas, você sabia que primeiro é o vinho? Lá em Lucas, no capítulo 22, se eu não me engano. 22. Lucas capítulo 22, você tem 2 cálices. Já prestou atenção nisso? Abra aí Lucas 22, é lá pro verso 10, por aí. Lucas 22, 10. E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade encontrareis um homem levando um cântaro. Aí vai falar da ceia. Porque Jesus... É lá na frente. Jesus, ele seleciona 2 momentos dos outros momentos da vida dele aqui na Terra, 2 situações. A primeira é celebrar a ceia de Páscoa com os discípulos, depois é orar sozinho em Getsemane, o jardim de Getsemane. É verdade, ele coloca o cálice primeiro. Então lê aí, ó. Em Lucas. Não, mas depois tem outro, porque são 2 cálices. O povo acha que só é um, mas são 2, ó. Ele diz... quando chegou a hora, né, ele colocou a mesa com os 12 apóstolos e disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Desejou muito, ansiosamente, veementemente.
Porque vos digo que a não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Esse cálice, que é o primeiro, diz respeito à primeira promessa de Êxodo 6,6, que é a promessa de nos livrar do fardo da escravidão, do jugo da escravidão. Aí depois daí, ele toma o pão. Aí, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, disse: Este é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Aí o povo para aí, só que depois tem um segundo cálice. E semelhantemente, tomou o cálice. Qual é o verso para ficar gravado para o povo saber qual é o verso? Depois é o 20. Pronto, em Lucas, você está lendo 22:20, tem um segundo cálice. Esse segundo cálice é em relação à segunda promessa de Êxodo 6,6, que é não apenas livrar do jugo da escravidão, se você for ler Êxodo 6,6, mas é te livrar da própria escravidão. Para isso é necessário uma nova aliança. Então, a celebração do cumprimento dessa segunda promessa em Cristo Jesus, aí ele vai falar que esse segundo cálice, que é a celebração, diz respeito à nova aliança. Vê se não diz aí. Sim. Ele diz: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Novo Testamento, que é derramado por vós. Nova aliança. Então, são dois cálices. O terceiro cálice diz respeito à cruz. Onde é que ele toma o cálice? Lá, na cruz? Como é que ele toma o cálice na cruz? Na esponja? É. João, eu acho que é João 19, é? É. João 19. João 19. Porque você sabe uma coisa, Claudio, que eu nunca havia entendido antes, que é o seguinte, porque no momento de morrer, Jesus diz assim: para que a escritura se cumpra. Sim. Ele disse: tenho sede. 19, 20, 28, por exemplo, né? Tô achando aqui. Acho que veja se é 19, 28. É 28. Sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Aí, como é que a pessoa, na iminência da morte, ele podia até estar com sede, e já seria estranho ele prestes a morrer e dizer: tenho sede. Mas tudo bem. Mais estranho ainda é o fato de que o texto não diz que ele disse tenho sede porque estava com sede. A causa dele ter dito tenho sede qual foi? Para que a escritura se cumprisse. Ele disse tenho sede. Aí o texto vai dizer que pegou a esponja, botou num... O que foi que botou na esponja? Vinagre. Vinagre. Mas não celebra com vinho? Vinagre é o quê? Vinho agre. Do francês, vinagre. Vinho azedo. Vinagre é vinho azedo. O vinho referente ao sofrimento inimaginável de quem não tem pecados receber sobre si todos os pecados do mundo. O Salmo 69, versículo 21, é essa profecia, né? É essa escritura que diz assim: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. É interessante que antes daí, desse momento que ele celebra com o terceiro cálice, que a oração anterior, sozinho no jardim de Getsemane, é: Pai, afasta de mim este cálice, se referindo a isso aí. Antes disso aí, quando ele é preso, dão a ele oferece um vinagre, né? Um negócio lá para beber, ele não toma. Ele só vai celebrar aí o terceiro cálice. E é interessante depois também que depois do terceiro cálice, quando ele celebra o quê? O resgate que ele faz de nós, que é Gaal. Ele morre, né? Aí quando ele volta, há um tempo entre a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então você tem ali 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Nesses 40 dias você vê ele comendo, vê tudo, mas não vê ele tomando cálice. Porque o quarto cálice, que é o cálice referente à quarta promessa, que está em Êxodo 6:7, que é: eu me tornarei vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus, será
plenamente cumprida nas bodas do Cordeiro. Então tá faltando ainda. Ele está nos esperando, a todos nós, que entregamos a nossa vida ao Senhor, para que juntos celebremos a quarta promessa de Êxodo 6:7, que é que todo o povo estará reunido e dirá: este é o nosso Deus. Isaías é Isaías, né, que tem que antevê essa festa. Não haverá sofrimento, carne suculenta, tem até tutano, né? Eu gosto muito dessa passagem porque falei que tem tutano lá, né? Aí que diz, aí dirão: este é o nosso Deus, está nos esperando. Agora, você falou aí que o judeu na Páscoa, quando ele comemora, ele faz alusão a esses cálices, né? Que tem a cerimônia lá, a pessoa mais velha e tal. Mas esse significado ele não tem. Não. Existe a tradição para o judeu, existe também a base da literatura rabínica. Se você quer mais especificamente, é no livro Pesaim, da coleção Mishnah, no capítulo 10, no verso 1. Essa é a base escritural do cumprimento desses 4 cálices. Agora, ele não tem a percepção que isso aconteceu em Cristo e que vai acontecer nas bodas. Porque em Moisés aconteceu de certa forma. O que eu estou lhe dizendo é que o que aconteceu em Moisés foi como um trailer. O filme completo foi em Jesus. Porque Moisés libertou da escravidão do Egito. Jesus libertou da escravidão do mal, do pecado. Sim. Em Moisés nós somos resgatados do Egito. Em Cristo somos resgatados para a eternidade, para o paraíso. Não é? É de forma plena e bela. É o que acontece com o ladrão na cruz. O ladrão acaba com o que tem nada a oferecer. Eu não sei porque ainda tem gente que chama o bom ladrão, né? Não sei o que é que tem de bom ele. Timas. Não é o bom ladrão, como fala, não sei por que falar bom, né? Ele não tinha nada a oferecer. É porque ele reconheceu o senhorio de Cristo. Uma revelação muito pequena, né? Porque é um Deus ensanguentado, triturado. Ele fala: Senhor, lembra-te de mim. E ali Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, olha o resgate que aconteceu ali. Pelo que Jesus fez na cruz, faria na cruz, ele seria resgatado. Aquele ladrão havia tomado café da manhã com Satanás e almoçar com o próprio Deus. É isso mesmo. Então, é de forma plena, bela, profunda que Jesus. Agora, Tarsus, você falou aí sobre aquela expressão para que a escritura se cumprisse. Eu vou tomar isso aí emprestado, porque eu me lembrei quando eu estava lendo o livro que eu fiz referência no início, né, do Tim LaHaye, Quem é Jesus. Ele dedica um tempo naquela análise dele para mostrar que Jesus era o único que poderia ter cumprido com todas as profecias que diziam respeito ao Messias. E isso já traz uma prova da sua divindade, do fato de que Jesus é realmente o Messias prometido, né? O Filho de Deus, o Salvador. E aí ele fala assim, que existem algumas informações, alguns dados que nos identificam e que nos mostram quem nós somos de maneira singular diante de tantos milhões, tantos bilhões de pessoas que existem no mundo. Digamos que hoje existe 8 bilhões. 8 bilhões de pessoas. Então, ele diz assim, existem apenas 6 dados que nos identificam dessas 8 bilhões de pessoas. Aí ele diz, é o endereço. O país, o estado, a cidade, o CEP, o número da residência. Se você usar todos esses 5 dados, a correspondência vai chegar na sua casa, né? Mas ainda falta um para lhe identificar, porque tem várias pessoas na casa. É o seu nome. Então ele diz, ó, de 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, 6 dados diferem você deles, né? Dessa multidão aí. E
Aí ele diz assim: no caso de Jesus, não são só 6. Ele diz que existem mais de 100 profecias. Agora, como é que essas 100 profecias elas vão se cumprir em apenas uma pessoa? Essas mais de 100 profecias. No final são 109, né? Tem mais de 400 profecias, mas se você tirar as repetições específicas, às vezes dá em torno de 109 profecias. Como é que essas profecias poderiam ter se cumprido em apenas uma pessoa? E isto aconteceu com a pessoa de Jesus, mostrando que, de fato, ele é quem ele disse que era. Estatisticamente seria impossível isso acontecer por acaso, né? Sim, inclusive tem uma crítica que é feita, que é a seguinte: como ele disse aqui, para que a escritura se cumprisse, tenho sede. Alguém poderia pegar e dizer assim: não, ele sabia que existia a escritura falando daquilo, então ele encenou. Alguém pode usar essa argumentação, né? Essa crítica. Como no caso do jumentinho, que ele Mas sentou. ele não tinha controle sobre o movimento do guarda, né? Nesse caso não, mas se você pensar no caso da entrada triunfal dele em Jerusalém, ele conhecia a profecia lá de Zacarias, que dizia que ia montar num jumentinho, né? Ó, tu, filha de Sião, eis que o teu rei vem e tal. E ele podia ter encenado. Mas aí uma contra-argumentação em relação a isso é que se você acha que ele encenou uma profecia para dar a impressão que ela se cumpriu nele, nós temos 108 profecias e não foi possível haver encenação. Onde ele nasceu, né? Exato. Porque são detalhes minuciosos. Não, coisa que não tem como é que alguém escolhe onde vai nascer, né? E como é que alguém escolhe a família? Né? A descendência, né? A origem. C.S. Lewis diz, né? Ou você pode chamar de lunático. Então você tem a opção de se prostrar aos pés e chamá-lo de Senhor, né? É o trilema, né? Que é chamado trilema de Lewis, que coloca as 3 opções para ele. Que é mentiroso, louco e Deus, né? Você pode dizer que ele era um mentiroso, porque dizia que era Deus sem ser. Sabia que não era, mas dizia que era. Então, mentiroso. Louco porque achava que era, mas não era. Ou então, ele era Deus. E C.S. Lewis até ainda acrescenta aquela ideia de que algumas pessoas trazem. Não, ele foi um grande mestre da moral, né? Aí ele diz, ele não deixou essa opção. Até porque um grande mestre moralista não ia dizer... Não ia mentir, né? Não ia mentir, né? E o Josh McDowell, ele traz também esse trilema de C.S. Lewis, mostrando como isso o impactou, né? Na sua conversão também. Agora, tá, uma coisa interessante ainda sobre a pessoa de Jesus, que é interessante de pontuar, com relação a... Assim, o nome... Eu gosto muito de quando tá falando de Jesus, dizer assim, o nome de Jesus não é só Jesus, é Jesus Cristo, né? Porque está se referindo tanto à sua humanidade quanto à sua divindade. Jesus era o nome humano, digamos assim, dele, né? E Cristo porque é a referência ao Messias, o enviado, ungido, né? O Filho de Deus. Então, Jesus, Cristo, do nome Cristo, a gente tem uma religião, que é o cristianismo. Por que que o cristianismo, que está tomando de empréstimo o nome de Cristo, de Jesus Cristo, por que que o cristianismo
seria uma religião diferente das outras. Existem vários argumentos para isso, né? A primeira diferença muito importante do cristianismo é que ela é a única religião em que você não vai até Deus. É Deus quem vai até É você. Deus que vai até você. É o movimento contrário. É isso mesmo. É isso mesmo. Você não vai até Deus, Deus vai até você. Essa é a primeira diferença. Uma outra diferença também é que a base do cristianismo, que são as escrituras, a Bíblia, é uma base que coloca a visão do mundo cristão como susceptível de investigação. Então, os pontos centrais do cristianismo são pontos investigáveis, diferente de outras religiões. Por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, o apóstolo Paulo disse que Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação. Então, você veja que um dos fundamentos do cristianismo é a ressurreição pública física de um homem. Não é apenas verídico, mas é verificável. Não é um fundamento que se pretende verídico, mas não é verificável, como por exemplo um sonho, uma conversa solitária com um anjo, uma revelação, tudo isso pode ser verdadeiro, mas não é verificável. A ressurreição pública é algo que pode ser estudado pela teoria literária, pelos argumentos da história. Há pessoas que se dedicam a vida às provas históricas da ressurreição de Cristo, entre as quais eu cito aqui, para quem quiser se aprofundar, Gary Habermas. Gary Habermas, que é historiador americano. Isso é diferente de outro. Outra coisa diferente do cristianismo, de todas as demais, é que ela é a única visão de mundo genuinamente ortodoxa. É interessante isso. O pessoal acha que essa multiplicidade ou diversidade de pensamento no cristianismo é falta de ortodoxia, quando na realidade é indício de ortodoxia. É indício de que há, na visão de mundo cristã, a busca pela opinião reta. Reto, doxa, opinião. Pela opinião reta. Então, buscamos a opinião reta. Muitas vezes concordando no núcleo e discordando no periférico, né? Batismo é por imersão ou por aspersão. Embora eu seja absolutamente convencido de que é por imersão, até pelo que o nome baptizo quer dizer imersão, né? Aspersão é rantizo, mas é uma discussão que tem. Então a possibilidade dessa discussão é uma característica também da ortodoxia única. Nem no judaísmo a ortodoxia como há no cristianismo. Você não tem um podcast como esse aqui lá em Israel discutindo se Jesus é ou não o Messias. Aqui nos países de matriz cristã, você tem podcast como esse aqui discutindo tudo no mundo. Ateísta falando mal de Jesus e do jeito que for, tem do que você discute até as últimas consequências. Né? Tem a passagem que imagino que o seu livro deva citar, porque de apologética, 1 de Pedro 3,15, né? Sim. Santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para apresentar tudo aquilo que vos pedi, a razão da esperança que é em vós. A visão do mundo também que exige o pensamento. O cristianismo é único. E a pessoa central do cristianismo, que é Jesus o Cristo, né? Jesus o Messias, ele não é, como são nas outras, alguém que representa Deus. Jesus não representa Deus. Jesus representa Deus. Ele é Deus. Ele não é um representante de Deus, não é alguém que fala por Deus. Ele é Deus. Ele não é alguém que tem uma procuração para falar de Deus, como nas outras religiões. Ele é Deus. Não é única. Se você for para as outras religiões, então você não encontra nenhuma dessas características. Você não encontra um conjunto tão amplo de certificações verificáveis. Você pode investigar, não encontra. Isso me faz lembrar uma frase de um teólogo que escreveu uma teologia do Novo Testamento, que é muito utilizada na formação teológica, George Lade. E ele diz que a dificuldade e a singularidade do cristianismo é que ele a revelação é mediada por dados históricos. Agora, interessante, por que ele diz que é dificuldade e singularidade, né? Porque é isso que ele está dizendo.
a singularidade e a dificuldade do cristianismo é que a revelação é mediada por fatos históricos. É dificuldade porque ele está pensando aqui naquele ponto de vista da história como sendo uma... todo historiador, ele é um intérprete dos fatos, né? Quando ele coloca os fatos, ele está, de alguma forma, sendo intérprete daqueles fatos. Então, dificuldade seria mais ou menos por causa disso. Mas singularidade é justamente pelo fato de que só o cristianismo é verificável, como você colocou. A singularidade está nisso aí, né? Se a gente vai para as mitologias, por exemplo, né? Que é uma narrativa gigantesca sobre várias religiões antigas. Não há registro histórico. O máximo que tem é um ou outro personagem ali, né? Humano que se mistura com aquela narrativa, mas os eventos mesmo que ocorrem não são passíveis de verificação. Mas o Islã, por exemplo, a base do Islã, a revelação que Muhammad teria tido com o encontro com um anjo. Pode ter havido? Pode, Mas como é que você verifica? Não é verificável. Essa é a grande questão. Não precisa nem ter ir para as mitologias, mas você pega uma coisa que, se o cristianismo fosse, não, a base do cristianismo, se o apóstolo Paulo tivesse dito, né? Sim. Eu gostei também que de um comentário do William Lane Craig, ele escreveu também bastante sobre essa questão da historicidade, né? E ele diz, tem uma coisa que as pessoas não prestam muita atenção, mas é olhar para os documentos do Novo Testamento, especialmente os 4 evangelhos, né? As 4 narrativas do evangelho, como documentos históricos. O livro de Atos. O livro de Atos... Mais do que o evangelho, né? Em termos históricos. Sim. Tem 82 fatos, 84 se você considerar fatos que são provados pela história e arqueologia. Então, não há como você entender a história da Ásia Menor ali sem o livro de Atos. Né? Então, é um livro de história mesmo. Está dentro aí das evidências externas para a confirmação. E isso, e todas as pessoas são comprovadas né, pela história e pela arqueologia. O livro de Atos, ele é central. Olha, é tão assim... Já que Atos, quem escreveu foi aquele que mais escreveu no Novo Testamento, né? Que foi Lucas. Em quantidade de texto. Quantidade de livro foi Paulo, né? Mas quantidade de texto foi Lucas. Se você for para o Evangelho de Lucas, olha como ele escreve aí, Lucas capítulo 3, verso 1. Lê aí. Lucas capítulo 3, verso 1. Veja se esse é um texto que quer se esconder. Ou é um texto que se revela. E no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João e Zacarias. Então ele identifica todas as autoridades eclesiásticas, políticas. Então, no ano em que o prefeito era fulano, o presidente da Câmara Municipal era não sei quem, o presidente do Senado era não sei quem, o do STF era não sei quem, o bispo da região era não sei quem. Nesse ano aí, só existe um ano que isso pode acontecer, o ano 29 depois de Cristo. Que todas essas condições são satisfeitas. Então, é único, né? E você fala Tibério César, que era o imperador da época. Há mais provas, mais fontes não cristãs atestando a existência de Jesus de Nazaré do que a existência do imperador Tibério César. Há 10 fontes não cristãs atestando a existência de Jesus e 9 não cristãs atestando a existência de Tibério César. Então, a robustez também, mesmo não cristã, de fontes não cristãs, atestando a existência de Jesus de Nazaré e atestando a linha do Novo Testamento, é brutal. A linha principal narrativa do Novo Testamento, ela pode ser reconstruída unicamente com fontes não cristãs. É claro que as fontes não cristãs não vão dizer que Jesus era Deus, porque se dissesse, se tornariam cristãs.
mas elas dizem, seus discípulos acreditavam que ele era Deus. Até Eclipse narra-se no momento da morte de Jesus. Então, Eu lembrei desse outro aqui, ó, que é o 2, Lucas 2:1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Aí ele puxa uma nota de rodapé, né? Para dizer, este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria. Quer dizer, de novo ele está dizendo, olha, foi exatamente nesse momento. Pois é, fala de testemunhas e tudo. Então é impressionante, né? Agora, o que poderia acontecer é o seguinte: esse texto poderia ter sido mudado no passar do tempo para ter essa robustez argumentativa toda, né? Essa é uma crítica, mas o que nós sabemos que isso não aconteceu é pelo número de cópias que existe do Novo Testamento. Temos 5.686 cópias do Novo Testamento. Quantas? 5.686. Esse é um número muito grande de cópias de livros da Antiguidade. Eu estou falando na língua em que o Novo Testamento foi escrito, que foi em grego, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas partes aramaico, o Novo Testamento é em grego. Se você pegar texto da Antiguidade, o segundo lugar nessa corrida é a Ilíada de Homero, com 643 cópias. Diálogos como de Platão, textos de historiadores como Tácitos, Joséfos, são baseados em 7, 8 cópias. Então, como temos 5.686 cópias do Novo Testamento, você não tem como alterar o texto, porque a alteração, qualquer que for, será denunciada pelas outras 5.685. Então, esse texto não pode ter sido alterado no passado do tempo pela quantidade de cópias que foram mantidas cópias na língua original. Porque se você for pegar para outras línguas, traduções para outras línguas da antiguidade, como próprio, ou mesmo se pegar para a árabe e tantas outras, esse número chega a 25.000 cópias. Se todos os versos do Novo Testamento fossem destruídos, você teria como reconstituir todo o Novo Testamento com base unicamente nas citações que os pais da igreja fizeram, à exceção de 11 versos. Então, as duas principais questões de texto da antiguidade: os textos falam a verdade? Sim, pelo que vimos antes. Lucas 3:1, 1 aos Coríntios 15:14, 1 de Pedro 3:15. Você leu Lucas 2:1. 1 e 2. Então, quando você lê. Agora, esses textos que são tão assim impressionantes, será que eles não são porque as pessoas mudaram no passado do tempo? A resposta é não, pelo número de cópias que nós temos. E olha que é um texto também que foi perseguido. Isso é interessante também. Diocleciano, só para citar um exemplo, no ano 303 depois de Cristo, determinou que todos os textos do Novo Testamento, todos os textos cristãos fossem destruídos e os cristãos mortos. Então veja que é um texto que sobrevive à persecução imperial, né? Imperial. Agora, com relação àquela crítica que é feita, porque você disse assim, se o Novo Testamento fosse destruído, ele poderia ser reconstruído só pelas citações que os pais da igreja fizeram. Nós estamos falando, então, de fontes cristãs. Isso. Né? Para dar suporte a essa questão aí. Porque tem as fontes não cristãs, tem as fontes judaicas, né? O Talmud, por exemplo, Flávio Joséfo, né, também. E tem as fontes cristãs. Mas aí a crítica que é feita no sentido de que quem relatou isso aí foram pessoas que estavam, digamos, com Jesus. Então, se eles estavam com Jesus, eles tinham interesse em que toda essa manobra fosse passada, né? Fosse divulgada, essa encenação como... Qual eram os interesses? Quais seriam os interesses dessas pessoas? O interesse de que aquela mensagem que eles estão passando... O que foi que eles ganharam? Perseguição, tortura e morte.
todos os discípulos de Jesus de Nazaré, à exceção de João, que teve sua pena mudada para perpétua, que cumpriu lá na ilha de Patmos, onde inclusive escreveu o Apocalipse, foram perseguidos, torturados e assassinados. Pessoas que lançaram para trás toda uma construção de vida para assumir algo que dizia que tudo que estava para trás estava errado. O Messias não era mais o conquistador. O Messias era outro tipo de Messias. A circuncisão não era mais a aliança, era outro tipo de aliança. O que foi que ganharam? O testemunho é impressionante, porque é um testemunho de que abriram mão da vida. Paulo, por exemplo. Paulo ou Saulo, sempre teve os dois nomes, né? Nunca mudou de nome, porque era judeu e romano. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel. Hilel foi o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Então esse argumento cai porque eles não tiveram nenhuma vantagem. Nunca na história da humanidade alguém se deixou matar por algo que sabia que era mentira. Alguém pode se deixar matar, pessoas com vieses ideológicos muito fortes, pode se deixar matar por algo que é mentira, mas eles acreditam que é verdade. Entendeu a diferença? O pessoal lá, os terroristas do World Trade Center, por exemplo, creio eu que eles acreditavam que aquilo ali era uma causa verdadeira, embora não fosse. Eles se suicidaram pela causa. Mas nunca se deixou matar por algo que soubesse que era mentira, como a alegação de que era mentira, que Jesus tinha ressuscitado, que isso, que aquilo. Então a mudança é real. Não é vamos construir uma narrativa para ter ganho político. A pessoa de Jesus é um grande líder político. Nos moldes dos partidos políticos, me desculpe, de forma alguma, que partido político é esse? Ei, pessoal, vamos nos reunir aqui, eu tenho um plano. Qual é o plano? Vamos ser perseguidos, torturados e mortos? Aí todo mundo, vamos. Então não se sustenta por isso. Isso aí, então, aparece como mais uma evidência da ressurreição. Mais uma evidência da ressurreição. De Jesus. A mudança de testemunho dos discípulos. É uma evidência fortíssima. Fortíssima, que eram pessoas que, não todos, mas algumas das quais, em especial Paulo, pessoas que eram treinadas no judaísmo. Paulo era um intelectual, um filósofo de grande envergadura. E era um homem com grandes poderes. Aliás, ele era responsável por uma das coisas mais importantes do Império na época, era perseguir os cristãos. Tanto que ele perseguiu no centro, né, que é Jerusalém, e não satisfeito, diz, vamos perseguir, vamos aumentar o círculo de ação. E a próxima cidade que ele foi Damasco, e foi no caminho para Damasco ele teve um encontro com Cristo. Paulo que buscava a verdade. Ele não foi forçado a nada. Ele buscava a verdade. E Cristo se revelou. E na revelação de Cristo, interessante, Paulo nunca perseguiu Jesus, né? Paulo nunca perseguiu Cristo. Paulo perseguiu os cristãos. Mas é interessante que Cristo diz, quando se revela, Paulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, aquele que persegue o cristão, persegue o próprio Cristo. E que outras evidências da ressurreição a gente poderia... Tem várias. Por exemplo, você pegar a ressurreição, que é um fato central do cristianismo, como nós já vimos aqui na primeira, aos Coríntios 15 e 14. Quem foram as primeiras testemunhas de um evento tão importante assim? Mulheres. Foi o círculo de oração que foi testemunhar esse fato. Foram mulheres. Você acha que os autores do Novo Testamento teriam colocado mulheres como primeiras testemunhas desse fato visceral, central, nevrálgico do cristianismo, se isso não fosse verdade? Porque testemunho de mulher no judaísmo vale tanto quanto o testemunho de um pedaço de bolacha. Não é verdade?
Então, o fato de terem colocado mulheres é um indício de que aquilo foi verdade, porque para a construção de uma narrativa jamais teriam feito isso. É um indício da análise textual, da crítica textual, de que a ressurreição é o melhor, que a ressurreição ocorreu, de fato. Então Aí tem uma série de críticas, outras que são feitas, né? Porque. E assim, com relação à ressurreição, eu acho interessante, uma vez que nós estamos falando de um evento sobrenatural que, do ponto de vista científico, né, do ponto de vista comum da razão, já é descartado, né, se você fosse fiar somente nessa visão, né, uma visão racionalista e tal. Aí as pessoas dizem assim, não, mas eu gosto muito da mensagem, a mensagem de amor, do cristianismo, aquela coisa toda, mas faziam como as autoridades políticas e eclesiásticas faziam com Paulo, né? Ouviam Paulo porque Paulo falava bem, mas quando Paulo terminava o seu discurso, a sua pregação, ele sempre terminava com a ressurreição. Aí, quando Paulo entrava nesse assunto, ele dizia, esse assunto aí a gente ouve você depois. Quer dizer, não tem muito interesse nisso aí, né? E tem aquela passagem que Mateus, quando está terminando o evangelho, diz que os guardas foram subornados, né? Para dizer que era uma mentira, era uma farsa aquilo ali. E a forma como foi colocado lá, a versão que eles deveriam contar era que enquanto nós dormíamos, os discípulos vieram e roubaram o seu corpo, né? Aí essa é a tese judaica, né? a tese judaica. Aí um apologista diz essa versão aí, ela era tão fraca que o evangelista Mateus nem teve interesse em escrever uma refutação. É tanto que você de fato não vê ali, né, no texto de Mateus, ele refutando. Aí ele compara, é como se alguém dissesse, eu estava dormindo e o meu vizinho roubou a minha bicicleta. Aí o delegado vai perguntar, como é que você sabe que foi o seu vizinho se você estava dormindo? E é fraca pelo que eu falei. Qual seria o motivo? Esse é uma razão mais forte, né? Qual seria o motivo de subtração do corpo e alegar uma ressurreição? Sem falar que a ressurreição teve várias testemunhas, mais de 500 testemunhas de uma situação. Mas o que destrói a tese judaica é que não há motivo na lógica do mundo para alguém alegar algo sabendo que é mentira, porque se eles roubaram o corpo e disseram que ressuscitou, eles estariam mentindo. E como é que eles manteriam essa mentira para quê? Para serem perseguidos, torturados e mortos? Não se sustenta por isso. Se os judeus subtraíram o corpo de um morto e alegaram que estava vivo, ressuscitado, para conquistarem, conseguirem perseguição, tortura e morte, isso não se sustenta. Ninguém faria isso. Sim. E próprio Pedro, por exemplo, que após a morte de Jesus, você sabe que o cristianismo se acabou. Após a morte de Jesus, Pedro voltou a pescar, a coisa iria ser, vai acabar. Após o advento da ressurreição, essas pessoas medrosas, frouxas, se tornaram extremamente corajosas do advento da ressurreição e também do Pentecostes em Atos 2, que é o sertão do nascimento da igreja. Então, depois disso daí, esses discípulos, o Pedro, que segundo a tradição, não está na Bíblia, segundo a tradição, negou Jesus 3 vezes, negou Jesus 3 vezes não, o Pedro, que na hora de, isso é segundo a Bíblia, que havia negado Jesus 3 vezes, ao morrer, não é? Aí vem a tradição, disse assim, crucifique-me de cabeça para baixo, isso não está na Bíblia. Essa é a tradição. Crucifique-me de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu Cristo. Então, assim, como é que uma pessoa tão medrosa, frouxa, que havia negado Cristo 3 vezes, como diz a Bíblia, ao
ser crucificado ele mesmo, preferiu ser crucificado de cabeça para baixo, como diz a tradição. Quer dizer, não negou a verdade do cristianismo. O apóstolo Paulo, toda a sua envergadura intelectual, também, segundo a tradição, foi martirizado por causa de Cristo. Envergadura intelectual, política, tudo, né? E o Pedro, que você falou aí, na sua epístola, na sua segunda epístola, ele diz: nós não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pois é. Quer dizer, testemunhas. nós somos testemunhas, né? E João, o apóstolo João, também na sua primeira epístola, né? Ele diz o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Quer dizer, nós somos testemunhas oculares, não foi ninguém que nos contou. Né? Quando não testemunhas oculares, testemunhas que conviveram com testemunhas oculares. No caso de Mateus e João, 2 biógrafos conviveram com Jesus, Marcos e Lucas conviveram com pessoas que conviveram com Jesus, né? Então, é um relato muito perto dos fatos. Ou seja, Tassos, quando a gente analisa todas essas evidências que foram apresentadas aqui, nós vemos que um esforço para tentar desconstruir, desfazer essas verdades, né? Essa realidade, ele será sempre um esforço em vão, inglório. Intelectualmente, sim, mas ele prospera porque o ateísmo não é unicamente intelectual. Tem muito ateísmo de base moral. Então, as pessoas, às vezes, de forma não profunda, acham que o ateu, todo ele, é aquele que não se convenceu da viabilidade intelectual do cristianismo. Isso não é verdade. Há pessoas que podem se convencer da viabilidade intelectual do cristianismo e continuarem no ateísmo, não por questão intelectual, mas porque procuram um modelo de mundo, uma visão de mundo, uma cosmovisão que dê vazão aos desmandos que ela quer levar na vida. Que dê suporte intelectual, teórico. Suporte teórico para os desmandos que quer levar na vida. Porque o cristianismo, o convencimento intelectual do cristianismo limpa os obstáculos intelectuais entre o homem e o evangelho. A ação do Espírito Santo é poderosa, a conversão pressupõe um modelo de mundo em que você prestará contas. Então, muitos não querem o cristianismo por isso. Então, se a gente olha para exemplos do tipo do Lee Wallace, o autor de Ben-Hur, que ele começou a escrever um livro para desfazer o cristianismo, para mostrar que o cristianismo não era só encenação, né? Aquilo que... E aí a pesquisa dele faz com que ele no final se converta e escreva essa obra suntuosa, né? Que é Ben-Hur, que é uma história dos tempos de Cristo. O filme que fizeram, né? Eu conheço pessoas que consideram o melhor filme de todos os tempos. Pronto. Um outro exemplo, que é um escritor chamado Frank Morrison, que escreveu Quem Removeu a Pedra, também começou fazendo uma pesquisa para mostrar que era farsa a ressurreição e toda a história do cristianismo. E o primeiro capítulo ele intitula O Livro que Não Queria Ser Escrito. Né? Porque ele chega à conclusão e se converte. O caso de Lee Strobel, o jornalista norte-americano. Escreveu a trilogia lá, né? Pronto, Em Defesa de Cristo, né? São 3 livros, né? Defesa de Cristo, Defesa do Evangelho, Defesa de Deus. Não, Em Defesa da Fé. Eu acho que são 3. E o Josh McDowell, né? Que escreveu Evidências que Demandam um Veredito. Que também, ainda no período de faculdade, tentou
reunir algum material para rechaçar o pessoal evangélico que tinha, né, na companhia dele. É por isso que Essas pessoas, tá, eu estou querendo dizer assim, que elas foram convencidas do ponto de vista das evidências, mas não ficou só nisso. Isso, Elas foram convertidas também, isso. convencidas e convertidas nessa questão moral que você apresenta. A conversão é um ato volitivo, não é um ato intelectual. O intelecto não converte ninguém, né? Cria um ambiente que favorece. Eu entendo e, em certa medida, concordo com a maneira como você coloca, mas eu diria assim, o intelecto ele limpa os obstáculos intelectuais. É como o trabalho de um lixeiro. O apologeta é um lixeiro, ele limpa o lixo. Ele limpa os obstáculos intelectuais entre o homem e o evangelho. Agora, a conversão é fazer como Paulo fez no carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 21, dizer: viver é Cristo, morrer, é lucro. Isso é conversão, é você passar a ver essa vida aqui na perspectiva da eternidade. Isso é uma mudança radical, não é? É mais do que o intelecto. É interessante, Claudio, você que é uma pessoa treinada em filosofia, que a própria filosofia, por caminhos diferentes, chega a uma conclusão semelhante. Porque ela chega à conclusão de que o intelecto não dá conta da existência, tá? Por isso que há o existencialismo. O existencialismo ocorre para pagar as contas que não foram pagas pela filosofia. Então é a percepção de que o intelecto não dá conta do fenômeno da existência. Então a conversão é algo além do intelecto, ou se você prefere na nomenclatura de Kierkegaard, né? Soren Kierkegaard, que diz que o primeiro estágio, o estágio estético, você valoriza o que é belo em detrimento de tudo. O segundo é o estágio ético, você valoriza o que é bom. E o terceiro, o religioso. Mas como é o religioso? As palavras não dão conta. É como se lançar num precipício e ter a segurança que haverá uma mão que o segurará. Então, existe esse lançar-se. Lançar-se, essa conversão é um ato volitivo. Então, por isso que o cristianismo é profundo. Eu tive um livro que eu escrevi, eu não me lembro mais qual foi dos livros, mas tive um que eu escrevi que no começo eu estava assim, o cristianismo, eu acho que foi Cristianismo Simples. Eu escrevi um livro chamado Cristianismo Simples. Eu e minha esposa. Sim, eu tenho. Você tem esse, eu acho que é desse no começo que eu boto, que o cristianismo é profundo o suficiente para ocupar a mente de um filósofo e é simples o suficiente para ser entendido por uma criança. É algo intelectualmente impressionante, mas a conversão é algo diferente. Muito bem. É elemento volitivo. O que não quer dizer que nós não sejamos intelectualistas, né? Que é um grande problema na igreja pentecostais, nós somos pentecostais aqui, é que algumas delas, não todas, algumas delas têm uma vertente anti-intelectualista. Porque o intelecto afasta a pessoa do evangelho se não for trabalhado. É o problema do extremo, né? Do extremo. Porque também tem o outro extremo. De muitas igrejas que não são pentecostais e vão para o intelectualismo, né? Como esse ismo, como se fosse uma coisa. Pentecostes, o evento de Pentecostes de Atos 2 é muito impressionante, eu acho, sabe? Porque antes do Pentecostes, antes da descida do Espírito Santo, nós tínhamos uma instituição que poderia ser até organizada, estruturada, mas era morta. É como o corpo de Adão antes do sopro. Podia ser um corpo organizado, estruturado, mas era morto. Apenas com o sopro, e você sabe que nas línguas antigas, e hebraico é assim, sopro, vento e espírito é a mesma palavra, em hebraico é ruach, ruach. Então apenas com o sopro, Adão se torna um ser vivo e capaz de executar, exercer o seu propósito. E apenas com o Espírito, aquelas 120 pessoas reunidas ali em Jerusalém, esperando a promessa que Deus fizera,
se torna um corpo vivo. A igreja do Senhor nasce ali. Para mim, Pentecostes é a certidão de nascimento da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, tá bom o papo e a gente podia emendar aqui em outros temas, né? Mas eu vou dar uma pausa para a gente retomar em outro momento, trabalhando essas outras temáticas que também tem muito pano para manga, né? Mas eu queria concluir, Tasso, com uma mensagem sua para esse momento em que as pessoas se reúnem, pensando no Natal, pensando no nascimento de Jesus Cristo, e aquelas que fazem o contrário, né? Que aproveitam a data, mas somente para troca de presentes, para fazer confraternização, mas não reverenciam o sentido mesmo do Natal. Mas aproveitar esse momento para uma mensagem a todas as pessoas que estão vivenciando. Eu aproveito a oportunidade para conclamar o corpo de Cristo para posicionar-se diante do mundo, entender que Jesus veio ao mundo não por acaso, ele veio para uma missão. Ele é um Deus missionário. Ele veio, ingressou, habitou, tabernaculou entre nós, morreu, pagou o preço pelos nossos pecados, ressuscitou para que também com ele vencêssemos a morte. E estamos aqui para proclamar esta mensagem. Então, o que está faltando é o senso de propósito, o senso de que estamos aqui para exercer um papel. O que há é um cristianismo muito superficial, um cristianismo que não prega a palavra do arrependimento, não prega a palavra que é contrária ao mundo, não prega a palavra da verdade em um mundo que se regozija na mentira. Acho que o Natal é uma oportunidade para renovar o entendimento do nosso papel, do nosso propósito, da nossa existência. Se você é cristão, ou você é um missionário, ou você é impostor. Não há como estar aqui na Terra senão com um senso de propagação da verdade no mundo em que é hostil à nossa fé. Então a minha mensagem é essa, que sejamos verdadeiramente igreja. Para isso é necessário coragem, mas por outro lado nós sabemos que o Deus que criou os céus e a terra habita em nós. A gente falou aqui em algum momento da diferença do cristianismo, e essa é uma diferença impressionante. O Criador do universo em espírito habita em nós. Essa é uma realidade que antes de Cristo as pessoas não experienciaram, embora estejam salvas. Aliás, tem uma passagem nos evangelhos que fala que você vai estar sentado à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, Abraão, Isaac e Jacó estão salvos. O ladrão na cruz também, né? Os patriarcas e um ladrão. Mas o que eu quero dizer, Abraão, Isaac e Jacó estão salvos porque eles colocaram a fé no Messias que vinha no futuro, como nós hoje colocamos a fé no Messias que veio no passado. E é isso que celebramos no Natal. Agora, Abraão, Isaac e Jacó não experienciaram o que está disponível para nós aqui, que é ter o Espírito de Deus habitando em nós. Isso é a realidade nossa. Então, nós temos que... Isso é um grande presente para nós. E o presente que podemos dar de volta para Deus é o que nós fazemos com isso. Temos que nos posicionar, tem que ser contra o mundo. Nós somos contra o abortismo, contra o LGBTismo, nós somos contra todas essas doutrinas que são satânicas e nós temos que dizer isso ao mundo. Nós somos contra a destruição de crianças, nós somos contra todas essas manifestações de índole satânica que tem por fim destruir a humanidade, destruir aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a igreja está se acovardando diante disso. Então a mensagem que eu acho de Natal mais importante é de posicionamento. Imagina aí um corpo de Cristo, né? O exército de Cristo, um bocado de soldado frouxo. Coisa mais triste que tem é um crente frouxo. Não é? Nós temos que nos posicionar e eu acho que o Natal é uma oportunidade de relembrarmos isso. Amém. Obrigado, então, Tassi, por esse momento conosco, prestigiando nosso podcast Cristianismo Inteligente. Eu que agradeço, né? Minhas orações aqui cada vez cresça mais. Podcast é uma iniciativa maravilhosa. Parabéns pelo estúdio aqui, né? Pelo carinho como vocês têm enfrentado e
e encarado esse projeto. Foi uma grande alegria, conte sempre comigo no que eu puder ser útil. Aqueles que quiserem me seguir no Instagram, se você me permite, Tassos Licurgo, TASSOSLYCURGO. Tem muitas dessas coisas que são colocadas lá. Também tem um site aí para quem quiser, que é licurgo.com. lycurgo.com, que nós poderemos estar em contato. Então, Deus abençoe vocês poderosamente e muito obrigado mais uma vez pelo honroso convite. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima. Esperamos que todos vocês sejam abençoados com esse nosso bate-papo. Deus abençoe a todos.